Oi, gente, como vocês estão? Esses slides, eles são de uma live que eu gravei no Instagram, no Café Filosófico Literário, falando sobre a Livraria Mágica de Paris, da Nina George, dentro da perspectiva da leitura terapêutica. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Noronha, sou psicóloga, sou macaense, mas já moro em Fortaleza há mais de 16 anos. Já passei em diversas instituições como psicóloga, trabalhei em hospital, trabalhei na periferia com projetos sociais, trabalhei em escolas particulares. E a literatura veio agregar na minha prática profissional e também na pessoal. Na verdade, começou na pessoal e depois veio para a profissional. Essa junção da psicologia com a literatura, ela amplia o nosso olhar e a nossa caixa de ferramentas, né, para trabalhar o nosso público. A literatura, ela agrega, né, é um recurso a mais para a gente usar. E eu gosto muito de trabalhar com prevenção, que é uma psicologia para a vida, que está em diversos ambientes, né, para que a gente não precise esperar virar um sofrimento para procurar um psicólogo. Eu acho que a psicologia ela está muito atrelada à educação, quando a gente educa para os afetos, educa para a potência. E esse diálogo, né, da literatura com a psicologia foi muito defendido por Deleuze e Guattari na esquizoanálise. Eles chamam os livros de máquinas literárias, porque os livros têm essa potência, têm uma força de afetar a nossa vida. É como se fosse uma usina de produção. O que deixa no leitor, o que acontece na vida do leitor a partir daquelas histórias, são novas realidades. Ele pode tomar coragem que antes ele não tinha, ele pode se sentir acolhido e começar a ser mais doce e acolher as pessoas também, se antes ele não conseguia fazer isso. Enfim, são várias mudanças tanto de pensamento quanto de atitudes que podem ser gerados na vida do leitor a partir de uma história. E essa história de hoje, a Livraria Mágica, fala desse lugar de inspiração. O nome, né, a Livraria Mágica de Paris. Eu gosto desse nome porque eu acho que a literatura se a gente quiser fazer um simbolismo aqui, no livro, a livraria ela é dentro de um barco, né? Um barco-livraria. E eu gosto de fazer essa relação com a literatura, como se a literatura fosse esse barco que nos leva nessa jornada até o encantado. E é onde a gente busca inspiração para a nossa vida. Eu tenho na leitura como um lugar, um lugar em movimento, onde a gente se movimenta, né? E é mágico por causa disso, né? Qualquer lugar pode ser um bom lugar para estar, um lugar de acolhimento, um lugar de encontro com a beleza da vida, quando a gente está com um livro acompanhada de uma boa leitura. Essa é a magia, né? Parece um remédio para a alma, alivia a dor, traz cura. Tudo isso é possível acontecer a partir da leitura de um livro. E a literatura, ela expande a nossa alma, nos humaniza. Vocês já ouviram essa expressão de alma pequena? Pessoas com alma pequena geram conflito por qualquer coisa, não conseguem expressar empatia pelos outros. E a gente está precisando tanto, né, de empatia nesses dias. Aí eu vou ler um trecho aqui que eu li lá na live. Porque que o nome do livreiro é Jean Pardy. E ele diz por que ele batizou o barco de farmácia literária. Ele diz assim, ó, que ele colocou esse nome porque queria tratar sensações que não são reconhecidas como doenças e que nunca são diagnosticadas por médicos.
todas aquelas pequenas emoções e todos os sentimentos pelos quais nenhum terapeuta se interessa, porque aparecem pequenos demais e intangíveis. O sentimento que nos invade quando o outro verão chega ao fim, ou quando percebemos que não temos mais uma vida inteira pela frente para encontrar nosso lugar no mundo. Ou a leve tristeza de quando uma amizade não se aprofunda e você percebe que a busca por um amigo de verdade ainda não terminou. A saudade do ar da sua infância, coisas assim. E na página 30, ele fala de um terapeuta que tinha um consultório perto da livraria, e o terapeuta indica, né, seus pacientes para lá, para a livraria. E ele, o livreiro, ele diz que via como um desafio induzir pessoas que lidavam diariamente com ambição, abuso de poder e com a natureza burocrática do trabalho, em sua maioria homens, ele via como um desafio induzir essas pessoas a uma vida com livros. E eu comentei lá na live um pouquinho de mim, né, do meu trabalho, que às vezes para estar em alguns ambientes de trabalho e ouvindo muitas coisas, muitos comentários, a gente vai às vezes se embrutecendo, porque não pode parecer boazinha demais, né? Não pode parecer sensível demais, e a gente vai criando uma carcaça. E entrar em contato, se permitir ser sensível, né? Ampliar a sensibilidade, a alma, é necessário muitas vezes, porque esse embrutecimento, depois de um certo tempo, de muito trabalho em ambientes assim, às vezes complicados, difíceis, onde você tem que ser forte o tempo todo, a gente acaba perdendo o brilho no olho, né? A gente acaba tendo um cansaço, que não é um cansaço físico, nem um cansaço mental, é um cansaço na alma, porque a gente vira uma máquina de trabalhar, acaba ficando um pouco ligado no automático. E aí eu senti na minha vida esse momento de precisar me conectar de novo com as minhas emoções, com o meu lado sensível. E é isso que eu busco hoje, fazer, né, na vida de pessoas também, porque eu observo que tem pessoas assim, cansadas, que o tempo da própria carreira mesmo, o tempo de trabalho, já vai roubando um pouco assim da energia, do brilho no olho. É sempre bom a gente estar renovando as nossas inspirações. Para a gente inspirar as pessoas, a gente precisa estar inspirado primeiro. Mas voltando à história, a história começa com um quarto trancado há 21 anos. Memórias de uma pessoa que ele não queria tocar, porque ainda sofria a perda do amor da sua vida. O livreiro Jean Perdy, ele ouvia muitas pessoas que iam na sua livraria, ele era muito empático, mas ele cuidava das pessoas e não conseguia cuidar e ouvir a sua própria dor. Quem aí se identifica? Muitas vezes é mais fácil cuidar da dor dos outros, né, do que cuidar da nossa própria dor. E o que a gente pode aprender com essa história? Bom, além da questão dessa visão do livro como um remédio, da leitura como uma prática terapêutica, um outro aspecto desse livro que eu gosto de ressaltar é que a história dele é uma história de um luto complicado, que não é um luto comum, normal. Ele é um luto que tem algumas complicações, que tem sofrimentos extras. E quando tem sofrimentos extras, a gente diz que é um luto complicado ou traumático. Nesse momento de agora, esses meses que nós estamos vivendo em 2020, nós estamos direta ou indiretamente lidando com muitas pessoas que estão enlutadas. E socialmente, né, historicamente, nós estamos num momento de luto complicado, de um luto
que não tem a sua elaboração, não tem espaço para a sua elaboração como os outros lutos normais eram antes da pandemia. E que tem causado alguns sofrimentos extras nessas pessoas que estão enlutadas, né? São os enterros, né, sem velório. O velório é aquele momento que tem os abraços, que tem o consolo, que você tem as pessoas que gostam de você ali perto de você. Não ter esse ritual já é um impacto. O caixão lacrado, eu tenho escutado algumas pessoas darem depoimento, eu já assisti a alguns depoimentos nesse sentido, do impacto, do choque que é levar o terno do pai para o hospital, para ele ser vestido, enterrado, levar o terno do marido e chegar lá e saber que não vai poder, né? Que eles são enterrados enrolados num lençol, com caixão lacrado. Isso tem sido um choque para algumas pessoas, isso também é um sofrimento extra. E profissionais de saúde ainda estão enfrentando também, além dessa situação complexa toda que já é lidar com os familiares das vítimas de Covid, tem todo um contexto social também que a morte se dá. Quando a gente traz assim para o Brasil, né, o que está acontecendo no Brasil? Nós temos um contexto de desinformação muito grande, de fake news, né? Nós temos parentes, né, familiares de pessoas que estão morrendo, duvidando dos médicos, né, com desconfiança, invadindo hospitais. Tem um médico, inclusive no Facebook, que ele faz crônicas, ele escreve a partir das vivências que ele tem no hospital, de como as pessoas chegam, às vezes, para ele com raiva, muita raiva na hora que sabe que o parente morreu, né? Que a mãe morreu, e não quer que se coloque no atestado de óbito que foi por Covid, porque não acredita. Então, assim, isso gerado também por muita desinformação. Então, para a pessoa que já está naquele momento de sofrimento, de luto, não compreender as circunstâncias em que a mãe morreu também é um sofrimento a mais, né? E às vezes, assim, o sentimento de culpa também, né? Às vezes a pessoa é idosa, não saía de casa, estava fazendo tudo direitinho, se resguardando, mas os filhos saíam de casa, então essa coisa do quem passou para a mãe, isso gera um sentimento de culpa também. Então, tudo isso faz o luto ficar muito mais complicado. Então, nós estamos vivenciando, nesse momento, um período de muitas pessoas, talvez próximo a gente, ou em algum momento a gente vai se deparar com uma pessoa enlutada nessas circunstâncias de sofrimentos a mais, né, extras do que seria um luto normal. Mas essa história do livro, ela é uma história de luto complicado por outro motivo, que foi a falta de comunicação. Mas esse livro ele pode ser usado em grupos de apoio a enlutados. Antes de falar lá desse motivo da falta de comunicação, eu acho importante dizer também de como a gente pode usar um livro desse para iniciar esse assunto, essa temática da morte em alguns espaços. Quem utiliza hoje já rodas de conversa sobre luto são algumas empresas que já trabalham, né? Funerária, por exemplo, institutos ligados a familiares de pessoas que cometem suicídio, são grupos de apoio, de ajuda mútua, né? De pessoas que passaram ali por perdas, então elas se ajudam nesse processo de luto. Mas a educação para a morte é algo que existe assim, antes da pessoa ser enlutada. A gente não precisa chegar com um livro desse, abordar uma roda de conversa sobre morte só para quem está enlutado. Isso é possível da gente fazer numa escola também, numa empresa. É urgente a gente aprender, porque a gente não aprende isso em lugar nenhum, a lidar com a finitude da vida, a se preparar para um dia que a gente perder algum ente querido.
Então, trabalhar histórias, literatura que abordem o tema da morte é educar para esse momento também. Até porque quem trabalha, por exemplo, em escola de periferia, eu me lembro quando eu trabalhava nos projetos de comunidades violentas, inclusive, a questão da morte já era muito comum, estava muito ali no meio das crianças, da escola, do projeto social. Elas vivenciavam muito isso, e mortes de parentes de forma violenta, inclusive, né? De assassinatos. Então, assim, uma escola de periferia que tem essas crianças já com tanto contato com a morte, por que não ter um trabalho voltado especificamente para esse tema? Um espaço para se falar sobre isso, né? Mas, voltando ao livro, que características da vida do Jean Pardy demonstram que ele precisava de ajuda para elaborar o luto? Como é que a gente percebe que esse livreiro ele tinha um problema para superar esse luto, que ele tinha um luto complicado? Primeiro, logo a história do quarto. Quando começa a história, esse quarto trancado com os pertences, né, da mulher, do amor da vida dele, ele nunca mais entrou naquele quarto. Então, isso é um indicador, né, de que ele precisa de ajuda. Segundo, o tempo, né, desse luto, 21 anos é muito tempo para estar ainda com essa dor, com essa lembrança dolorida, sem conseguir mexer nas coisas dela, é tempo demais. Então, o tempo aí chama atenção também, é mais um indicador. Mudança no estilo de vida, ele conta, tem vários trechos no livro que diz como ele dançava antes, quando era com ela, tocava piano, e depois que ela morre, ele se fecha para a vida. O piano continua lá, mas ele nunca mais tocou, ele não dançava mais. Então, tem uma mudança de comportamento que se perdura há muito tempo na vida dele. E a dor que é recorrente. Toda vez que ele aborda o assunto no livro, que ele vai falar dela, é com muita dor, como se tivesse acontecido no ano, né, da perda. É muito vivo aquilo dentro dele, aquela dor ainda está muito inflamada dentro dele. As lembranças vêm sempre acompanhadas de muita dor. Então, tudo isso daí demonstra que o livreiro, ele não tinha conseguido elaborar esse luto. Sobre a comunicação. E por que esse sofrimento todo que fez o sofrimento a mais extra, que fez com que ele não conseguisse superar a perda, foi gerado por uma falta de comunicação. Foi um pensamento equivocado que ele teve, que aí gerou nele um sentimento equivocado. E quando isso acontece, isso pode te levar a atitudes injustas, a perder tempo na vida, que foi o que aconteceu com ele. Ele se fechou para a comunicação, no tempo ainda que a moça era viva. Ele ficou com uma mágoa dela e não quis escutá-la, não quis ouvi-la, não deu esse espaço para ela falar. E o pior é que, como ele não quis escutar, ele criou, na mente dele, ele criou uma narrativa equivocada, uma interpretação. Ele tirou conclusões precipitadas que não condiziam com a realidade e perdeu esse tempo todo na vida sofrendo por causa disso, por uma falta de comunicação. E isso traz para a gente, nos convida a pensar sobre a importância de escutar antes de julgar. Uma escuta que parte do não saber. Isso a gente aprende na comunicação não violenta. Talvez você nunca tenha lido sobre comunicação não violenta, mas ela não fala somente de uma comunicação que não é violenta. Ela não fala só de paz. A comunicação não violenta, ela fala dessa escuta que parte de um não saber. Que quando você se esvazia dos seus julgamentos, você parte desse não saber, você vai checar, você vai perguntar
para saber se é aquilo mesmo, se está correto o que você entendeu. E isso facilita muito as relações e evita uma série de problemas. A raiva atrapalhou, no caso do livreiro, ele ficou com muita raiva por conta de um pensamento equivocado, né? Gerou esse sentimento nele, e ele reconhece, num determinado momento da história, que foi por orgulho, né? O orgulho impediu que ele tivesse essa escuta, houve um corte na comunicação. Então, é importante desenvolver esse tema da comunicação nas empresas também, nas escolas, né, nos hospitais. Como é que anda a nossa comunicação? E, às vezes, é mais fácil abordar o assunto numa roda de conversa, onde todo mundo tenha lido o livro, né, por exemplo. Porque com o livro, quem fala, quem aborda o assunto é o personagem que traz aquela situação, problema. E a gente fala do personagem, né? A gente não está ali falando da gente. A gente começa falando do personagem, daqui a pouco, sem sentir, a gente já está falando da gente também. Então, até para aumentar o nosso repertório de palavras também, para expressar nossos sentimentos, a comunicação não violenta, ela traz isso. Eu não sei se vocês sentem, se vocês percebem, mas eu sinto como que as palavras elas estão escassas, as palavras elas estão desgastadas, a comunicação ela não tem sido fluida, ela não tem sido clara, porque as palavras não estão dando conta mais de expressar o que a gente quer dizer. Então, a gente pensa que a pessoa está entendendo o que a gente está dizendo, mas não está, porque quando você diz uma palavra, aquela palavra tem outros significados já para a pessoa, que já estão na mente dela. E a comunicação não violenta traz um repertório de palavras para descrever sentimentos, para a gente saber expressar os sentimentos que a gente está sentindo. Bacana isso, né? Mas aí, para finalizar, eu finalizei assim, falando dos livros, né, de uma maneira geral. Todo livro é um convite para a gente parar. É um convite a uma pausa. Por que é preciso parar? Para pensar. O livro, quando Deleuze e Guattari chamam os livros de máquinas literárias, eles estão dizendo que o importante, né, de um livro, de uma história, é o que você vai fazer a partir dela. Como é que você vai pensar com ela, né? Com o autor, com o narrador. Então, você para se ouvir. É muito mais do que acontece na vida do leitor do que da história em si. Então, a gente não se escuta mais, não sabe detectar quando foi que perdeu o brilho nos olhos, não sabe identificar cansaço. De repente tem uma crise de pânico e não sabe por quê, não viu ela se formar, não escutou os sinais do corpo, porque o nosso corpo ele dá os sinais de que a coisa não está ficando bem. Antes da coluna travar, porque às vezes a coluna trava, né? Às vezes vem uma síndrome do pânico. Mas antes disso acontecer, se a gente tivesse escutado os sinais, tivesse com a nossa sensibilidade, a nossa escuta voltada, né, para as nossas questões internas, para a nossa voz interior, talvez muita coisa pudesse ser evitada. E aí o livro ele entra como um remédio que, se a gente estivesse tomando esse remédio, essas doses de leitura, talvez a gente evitasse muitos remédios comprados em farmácia depois. Mas por que é tão difícil expressar nossas necessidades? Parar para ter esse autocuidado, sem culpa. Por que é tão difícil isso? Porque muitas vezes, vocês já ouviram, ser taxados, vocês já foram taxados como egoístas quando tentaram fazer isso? Você já ouviu alguém dizer que não podia se dar esse luxo? Por que usar essa palavra, né? Por que é luxo? Ter um momento sem plateia, de autocuidado, para você se cuidar. Por que é um luxo isso? Descansar é luxo? Não sou estranho para você?
Até porque descansar, gente, abre espaço para criatividade, não é verdade? Se a gente quer ser produtivo, se a gente quer estar presente, sendo o ombro, sendo o ouvido para as pessoas que estão à nossa volta, ou mais criativo no trabalho, se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer nada disso. Então, você estando bem, fica mais fácil de atender as necessidades dos outros à sua volta também. Mas para isso é importante que você esteja bem. Então, o convite, toda leitura terapêutica, ele é um convite a você se ler, antes de tudo. Era isso que eu queria deixar de mensagem com esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.